versículos 39 e 40 dizem assim: Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu gostaria que, se você tem a mesma versão que eu, você repetisse o versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Mais uma vez, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que você acha que Deus é? Eu me lembro na época em que fui examinado para ser consagrado ao ministério pastoral, e seminarista recém-formado, você tem um monte de conceito filosófico que se aprende no seminário. Eu fui dar alguns dizeres de Langston, de outros lá, e eu me lembro que o pastor virou para mim e disse assim: não, Moisés, mas quem é Deus para você? Para Langston e para tantos outros nós sabemos, mas quem é Deus para você? Essa pergunta é uma pergunta muito séria, porque se você não souber quem é Deus, você vai ter muita dificuldade em descobrir o que Deus quer para você. E é esse tema que eu quero meditar com os irmãos. O que Deus quer para você? Nós imaginamos muitas coisas, e é muito triste quando o crente sai de casa e vem para o culto sem ter uma expectativa. Nós não viemos aqui só para adorar a Deus, mas nós precisamos vir toda vez que saímos de casa para estarmos com os irmãos, na comunhão com os irmãos. Nós precisamos vir com uma expectativa de que nesta noite Deus fará algo sobrenatural na nossa vida. Quando não existe isso, não acontece o sobrenatural. Você sabia disso? Porque um princípio da palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não vem com uma expectativa de que Deus vai operar poderosamente na sua vida, é possível que você saia frustrado. É possível que você saia de mãos abanando, coração vazio. Mas se você vem, olha, hoje Deus tem uma palavra para mim. Hoje o Senhor vai dar um fim no meu sofrimento. Você pode ter certeza que o Senhor vai honrar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que Deus quer para você? O que Deus quer para você? Uma coisa muito curiosa nos evangelhos, irmãos, é que toda vez em que um enfermo estava com Jesus, e isso acontece algumas vezes na palavra de Deus, o Senhor perguntou para o cego Bartimeu: o que você quer que eu te faça? O cego disse: Senhor, que eu veja. Então, veja. O Senhor viu um rapaz aleijado. O que você quer? Às vezes a gente fica pensando: será que o Senhor não estava vendo? Mas uma coisa muito séria tem acontecido no coração do homem, do ser humano em geral. Muitas pessoas não alcançam nada do Senhor porque não esperam nada do Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo que Davi esperou confiantemente no Senhor. Ele diz assim: por ter esperado no Senhor pacientemente, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos, porque o Senhor, quando fala com os discípulos no texto que acabamos de ler, o Senhor diz duas coisas. Ele diz que eu e você devemos examinar as Escrituras. Examinar requer tempo. Examinar requer você colocar o coração naquilo que você está examinando. Requer você se desligar de tudo que venha deixar a sua mente em turbulência. Examinar as Escrituras é uma coisa muito séria, porque Jesus diz que se eu investir tempo no exame às Escrituras, eu vou descobrir coisas que me farão um indivíduo melhor. Farão você uma pessoa com caráter transformado. Irmãos, eu tenho visto muita gente falar a respeito do caráter, e às vezes a pessoa diz assim de maneira até errada: o fulano não tem caráter. Não, todas as pessoas têm um caráter. A diferença é que tem gente que tem um bom caráter
E tem gente que tem um mau caráter. E se você tem um caráter que está sendo tratado pelo Senhor, e todos nós que temos, nós precisamos então pedir que a palavra do Senhor venha e trate conosco para que o nosso caráter seja transformado à semelhança do caráter de Jesus. Quantos querem se parecer com Jesus? Diz, eu quero. Eu também quero, irmãos. Eu também quero. Sabe como isso é possível? Examinando as Escrituras e aplicando as Escrituras na minha vida. Me moldando as Escrituras. Transformando a mente conforme as Escrituras nos ordenam. Primeira coisa que Deus quer que nós saibamos. E as Escrituras nos falam isso. O Senhor Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de convite. Você vê que de Gênesis a Apocalipse, Deus a todo instante tem convidado o ser humano para ir até Ele. Gênesis começa com um convite. Muito embora Adão tenha sido expulso do paraíso, mas Apocalipse termina com um convite. O Senhor diz que todo aquele que tem sede, venha e beba. E se você buscar, você vai encontrar. Mas um convite que é muito sério e que as pessoas têm dado pouco caso ao convite de Jesus, nesse primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos. É o convite que se encontra em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, 28. Todos nós sabemos de cor. Se você é crente, tem mais de 6 meses, você deve saber de cor. Talvez muitos irmãos já ouviram essa palavra aqui. A palavra quando o Senhor diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós os que estáis cansados. A primeira coisa que Deus quer que o ser humano saiba é que Ele, Deus, quer que você tenha descanso. Irmãos, as pessoas nunca estiveram tão cansadas como nos últimos dias. Há um tempo atrás, há 2 anos atrás, eu pensei que fosse morrer. Os irmãos têm acompanhado a vida do seu pastor e sabem como é a vida pastoral. Há 2 anos atrás, eu estava 40 quilos acima do meu peso. Louvado seja Deus pela inspiração da medicina para aqueles que fizeram a bariátrica. Eu e minha esposa conseguimos fazer, foi uma bênção na nossa vida. Mas eu me lembro como eu estava cansado. A rotina é uma rotina que a gente tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. E muitas vezes, quando você dorme, alguém liga para a sua casa. Geralmente o telefone liga muito, né, pastor? Depois das 22 horas. Jesus diz que nós devemos ir a Ele se quisermos ter descanso. Sabe uma coisa, irmãos? A gente tem visto gente cansada dentro da igreja. Eu não estou dizendo um cansaço físico. Cansaço físico que muitas vezes te faz até pestanejar aqui no culto. Às vezes a pessoa está tão cansada, e quando chega quinta-feira, a pessoa está tão sobrecarregada da carga diária, a pessoa até dá uma pestanejada. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo para aqueles que estão tão cansados, que estão pensando em desistir da vida. O Senhor diz assim, vinde a mim se você está cansado. As pessoas têm ido ao psicólogo, ao psicanalista. Olha, a depressão hoje tem sido uma coisa tão terrível, irmãos. E você não pode dizer que toda depressão tem uma origem espiritual. Tem muito problema de depressão com origem genética, com origem química. Mas com tantos males da mente humana hoje, acho que o pior mal chama-se cansaço. Quando o indivíduo pensa em desistir, em abandonar. É possível que nesta noite eu esteja falando ao coração de alguém que tem pensado em desistir até de ser membro da igreja. Tem pensado em desistir até do chamado ministerial que o Senhor um dia tão fortemente bateu ao seu coração e naquele dia você reagiu, você sonhou, mas o dia a dia foi amortecendo você e você deixou de sonhar e você está tão cansado que agora, por causa de algo que nem você entende, você vem até o culto, mas você sai do culto cansado. Vir à igreja
não trará descanso a ninguém. Pelo contrário, se a sua vinda à igreja for só para receber descanso, você vai se frustrar toda vez que vier. Você sabia que tem muitas pessoas que entram na igreja vazias e saem ocas? Tem gente que quando sai do culto sai pior. Deus não quer que ninguém aqui nesta noite saia pior. Deus quer que todos aqui saiam abençoados, cheios do Espírito Santo e cheios da palavra, no descanso do Senhor. Então Deus quer que você saiba que Ele hoje, não importa se você vai continuar nessa rotina louca da vida, mas você vai ter descanso. A paz do Senhor virá sobre você. Você vai fazer as coisas com mais calma, com mais paz, porque quando o Senhor entra, o seu descanso entra. Você lembra o que diz o Salmo 23? O Salmo 23 diz que é o Senhor, o sumo pastor, é quem leva as ovelhas às águas de descanso. Você nunca poderá encontrar águas de descanso se não for até Jesus. Outra coisa, segundo ponto, Deus quer que você saiba que Ele deseja para você. Primeiro, Ele deseja que você tenha descanso. Eu tenho visto uma coisa aqui que é muito séria, irmãos queridos. As irmãs, especialmente aquelas que não têm um vínculo empregatício, eu tenho a impressão que as mulheres que trabalham em casa, cuidando do marido e cuidando dos filhos, são as que mais se cansam. São as que mais se cansam. Eu quero falar com você, irmã, de maneira muito especial. Abra tempo para o Senhor na sua casa. Pare tudo. Chame o Senhor. Invoque o Senhor dentro da sua casa. Separe tempo para estar com o Senhor. Sabe aquelas coisas que você acha que o marido vê e não reconhece? Que os filhos estão acostumados com o seu esforço, mas não reconhecem que você que fez. Você está cansado, o Senhor quer que você descanse dele. Segundo ponto, que a palavra de Deus nos diz a respeito do que Deus quer que você saiba, que Ele deseja para você. Você quer ver uma coisa, irmãos? O irmão cantou agora a respeito da vida de Jó, e Jó teve como característica uma coisa que nós citamos muito, é a paciência. E o irmão cantou agora a letra dizendo que Jó não blasfemou e não murmurou. A palavra de Deus diz que existe um demônio chamado destruidor que vem na vida daquele que murmura. Sabe aquela pessoa que vive reclamando, que não tem um louvor na boca? Aquela pessoa que só vê as coisas de maneira pessimista? Se você é assim, você precisa pedir ao Senhor como Davi pediu. Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios, porque senão o destruidor virá na sua casa. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, ele diz que muitos estavam sendo visitados pelo demônio destruidor por causa da murmuração. Então não murmure. Murmuração é resultado de insatisfação. A segunda coisa que Deus quer que você saiba é que Ele quer ver você satisfeito. Deus quer que você saiba que Ele quer ver você satisfeito, tendo contentamento. Tudo que se faz com satisfação, com alegria, com contentamento é melhor. É ou não é, irmãos? A comidinha que se faz com satisfação. Ó, meu esposo está chegando. Você pode ter certeza, pode ser pão com ovo, mas se foi feito com satisfação, vai ser gostoso. Se foi feito com contentamento, vai ser gostoso para aquele que faz e vai ser gostoso para aquele que come. Mas muitas pessoas, eu não estou falando agora de ímpios, eu estou falando de gente de Deus. Muitas pessoas, muitos irmãos na fé, não têm tido uma vida de satisfação, porque não têm estado com o Senhor. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a palavra de Deus.
O texto que nós lemos no versículo 40 diz: mas não vem a mim para que tenham vida. Se você não estiver com Jesus diariamente, você não vai saber que Jesus quer que você seja satisfeito. Você se lembra do que a palavra de Deus nos fala através do profeta Isaías? 44:3, eu não sei se quem está operando o data show aqui. Eu vou ler para você o que diz Isaías 44:3. O Senhor diz assim: pois derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Como eu posso ser satisfeito sem a presença de Jesus? Não tem como. Como eu posso estar contente, plenamente feliz, se eu não tenho ido até Jesus? Sabe por que tem tantos crentes hoje que sai de uma igreja, entra em outra igreja, sai de um culto e vai para outro culto? Se diz que lá na Igreja Batista Renovada, em Taparica, o Kleber Lucas vai cantar lá, um monte de gente sai daqui, sai dali e vai para lá. Já viu isso acontecer? Eu acho que isso aqui não acontece, não. Mas lá na minha igreja acontece. De vez em quando essas coisas acontecem. Quando diz que um pastor famoso da área vai estar em alguma igreja pop da região, os crentes que não têm contentamento são os primeiros a deixar a sua igreja para ir no trabalho da outra igreja. Não que seja pecado, não que seja pecado você assistir culto em outra igreja. Lá na nossa igreja, pastor, todos os membros são liberados para irem em qualquer outro culto, em qualquer outra igreja, mas se não houver naquele dia culto na sua igreja. A palavra de Deus diz, lá no livro de Juízes, que há uma maldição para aqueles que deixam de prestigiar o trabalho da sua igreja e prestigiar a igreja do vizinho. A maldição de Merós. Pesquise isso e dorme com isso, se você puder. Quando o povo de Israel precisou de ajuda, porque a guerra estava sendo perdida, Merós, que havia sido um povo que ajudou Israel, virou as costas, lavou as mãos e disse assim: não é conosco. E a palavra de Deus diz que o anjo foi liberado para liberar a maldição sobre o povo de Merós. Eu espero que aqui ninguém esteja correndo o risco de receber uma praga dessa na cabeça. Sabe qual é o requisito para você ser abençoado? Ser fiel ao seu pastor, ser fiel à sua igreja. Mas só é possível isso, pastor, se o crente for a Jesus. Só é possível isso se no seu dia a dia você estiver com Jesus. Deus quer que você tenha descanso. Deus quer que você seja plenamente satisfeito. Terceira coisa que a palavra de Deus diz, que Deus quer fazer com você. Escuta isso, porque isso é muito sério e isso diz respeito a todos nós. A palavra de Deus diz que o Senhor quer nos guiar. Vamos dizer isso juntos? O Senhor quer me guiar. Irmãos, nós cantamos um hino que diz: guia-me sempre. Guia-me sempre. Guia-me sempre. Sabe por que nós precisamos que o Senhor nos guie sempre? Porque nós somos cegos sem Jesus. Sem Jesus nós somos cegos. Lá no Cantor Cristão, há um hino que diz: ó tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quem não está com Jesus é cego. E se você que já é de Jesus e se afasta de Jesus, você torna-se cego. Você se lembra lá do moço de Eliseu? Quando o exército assírio ficou em volta deles, ele disse: Senhor, e agora? Perdemos a batalha. Eliseu fez só uma oração: Senhor, desvenda os olhos desses jovens. A palavra de Deus diz que quando o Senhor colocou a mão sobre aquele moço, ele falou: cavalos e seus cavaleiros. Maior são os que estão conosco do que os que estão com ele.
Quem não tem tempo com Jesus é cego. Sabe qual é o pior cego? É o cego que está dentro da igreja. Talvez você é membro desta igreja há tanto tempo. E talvez você esteja vivenciando uma nova experiência em Cristo. Eu vou falar para o novo crente na fé. Se agarre em Jesus. Grude em Jesus. Não abra mão de Jesus. Não abra mão do tempo de estar com Jesus. Porque Ele vai abrir os seus olhos. Ele vai abrir os seus olhos e você vai ver o que a maioria das pessoas neste mundo não vê. A sua visão será ampliada e você não vai tropeçar no caminho. Você sabe que tem muita gente dentro da igreja que está perdida porque não tem estado com Jesus. E quando se diz perdido, não é só perdido em relação à vida eterna, é perdido na vida. Eu trabalhei na UFES há um tempo e me lembro quando trabalhei lá de pessoas que já estavam na UFES há mais de 16 anos. Conheci um indivíduo que fez, até na época em que eu trabalhei lá, ele já havia feito 6 cursos, ele já havia transferido de um curso para outro. Ficava 2 anos no curso, mais 2 anos do curso, e nos dias em que eu conversei com ele, ele falou, ainda não sei o que eu quero da minha vida. O moço devia ter uns 46 anos, perdido. Você acha que, não, mas isso Deus não vai dar palpite? É lógico que Deus vai guiar você nisso. Se você é jovem, se você já está no meio do caminho e ainda não definiu a sua vida, você precisa estar mais tempo com Jesus. Porque Deus quer que você saiba que Ele guiará você em todos os caminhos. Em todos os caminhos. Quando você chegar em um caminho bifurcado, quando você chegar a um caminho onde tem 2 portas, o Senhor vai apontar a porta certa para você. Você acha que vai aparecer um anjo, vai fazer assim para você? Mas não. O Espírito Santo vai confirmar dentro do teu coração. Você vai ter certeza que aquele é o caminho. Então Deus quer que você saiba que Ele quer guiar você. Deus quer guiar você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente. Sabe como é o conduzir de Deus? É com mansidão. E mansidão não se restringe só à prática de um gesto simples, mas é algo que vem dentro do nosso coração. Muitas vezes, para você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ter que fazer um esforço, porque a voz do Espírito é muito suave. A voz do Espírito Santo requer você parar tudo e ouvi-lo. Eu não estou dizendo que você não deve dar glória a Deus. O crente que é crente mesmo, ele tem que glorificar Jesus, ele tem que exaltar o nome do Senhor, mas ele tem que também saber o tempo de ouvir o Espírito falar. Porque quando o Espírito Santo nos fala, ele nos guia, ele aponta o caminho a seguir. Deus quer que você saiba que Ele quer guiá-lo. Deus quer guiar você. Guiar você na vida profissional. Guiar você na vida conjugal. Guiar você que está com a vida sexual destruída no casamento. Ele quer guiar você. Ele quer curar você. Ele quer restaurar tantos casamentos, irmãos, dentro da igreja que foram destruídos porque as pessoas viram as costas para Jesus. Sabe quem foi que matou Jesus? A religião. A prática religiosa. Que motivou o assassinato do nosso amado Salvador e Senhor. Foi uma prática religiosa. Não seja religioso. Não venha para o culto achando que estar no culto é uma coisa que é uma obrigação. Deus não gosta, irmão. Deus não tem prazer de receber nenhum culto feito por obrigação. Nenhuma oração que é feita por obrigação. Mas Deus tem prazer quando Ele sente que o seu povo o ama e o deseja. Então precisamos estar com Ele. Você está entendendo essa palavra? Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus
Porque Jesus quer que eu saiba, que você saiba dessas coisas. Ele quer nos dar descanso. Ele quer guiar você. Ele quer que você tenha satisfação. Você precisa ter certeza disso. Uma coisa muito triste, irmãos, é o que muitas pessoas acham que Deus é carrasco. Felizmente, irmãos, pela igreja talvez ser ausente no ensino da palavra, ou talvez testemunhar de maneira errada. Muitas pessoas que não conhecem Jesus não vêm para Jesus porque não vêm na vida dos cristãos Jesus. Um dos maiores líderes da Índia, Mahatma Gandhi, ele diz que o problema dos cristãos não era o Cristo. O problema dos cristãos é que os cristãos não se parecem com o Cristo que professa. Com quem você se parece? Para você se parecer com Jesus, você tem que estar com Jesus. Quarta coisa que Deus quer que você saiba. Irmãos, eu tenho falado na igreja muito a respeito da preocupação do crente em Cristo Jesus. O que eu faço para agradar a Deus? Qual deve ser a minha preocupação em agradar a Deus? Porque você vê nos Salmos, o salmista dizendo, muitas vezes, que ele tinha uma necessidade em agradar a Deus. Lembra? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quantas vezes os homens de Deus se preocupam em agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? A palavra de Deus diz que para agradar a Deus, você precisa obedecer a sua palavra. Para você agradar a Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, dizendo aos discípulos, ele disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quarta coisa que Deus quer, todo ser humano saiba. Eu não sei se você viu a tribuna hoje, mas está complicado o nosso dia a dia sem Jesus. Eu não sei como é que a pessoa consegue viver sem Jesus, porque com o Senhor Jesus, com o temor a Deus, acreditando na proteção divina e sendo alvo dela todo dia, e muitos testemunhos são dados nas igrejas, mundo afora, você vê que muitos irmãos na fé têm tombado na vida, no dia a dia, por acidentes, por bala perdida, e nós estamos sujeitos a essas coisas. Não se assuste se você vê isso acontecendo dentro da igreja. Nós tivemos um membro na igreja que tinha como uma recordação uma bala solta dentro da cabeça. Uma bala solta dentro da cabeça. Hoje está em outro bairro, cultuando a Deus em outra igreja. Mas saiba de uma coisa. Deus quer que o seu povo saiba que Ele é a nossa segurança. Vamos dizer isso? Deus é a minha segurança. Irmãos, eu fiquei assustado hoje na tribuna, e até anotei aqui para não errar na estatística. O ano de 2011, entre os meses de janeiro a junho, foram contabilizados aqui na Grande Vitória 536 mortes por assassinato. 536 mortes por assassinato. O ano passado. Tráfico de droga é o principal responsável. Só esse ano, o ano passado, 536. 2012, 544 mortes. Entre janeiro e junho. Capa da tribuna hoje, está a matéria, acho que logo dentro da contracapa, só essa estatística. Como sentir-se seguro num mundo dessa maneira? Nós temos membros na igreja que frequentam os cultos durante a semana, mais cedo, ou especificamente na escola bíblica, porque quando é o culto à noite, a pessoa tem medo de ir ao culto. Por causa de assalto, por causa dos acidentes da vida, mas principalmente por causa dessa questão de segurança. Eu vejo que tem um monte de pais aqui. Aqui tem um monte de pai
e mãe. Irmãos, eu tenho 2 filhos que são uma bênção na minha vida. Vim agora para cá, os meus filhos ficaram lá com a minha esposa ajudando no culto. Um tem 21 e o outro tem 22 anos. Todos 2 já estão encaminhados na vida, arrumando as coisas, terminando o curso superior, mas já adultos. Mas quando dá 10h30, 11 horas da noite, eu já cheguei em casa, eles não chegam, a gente fica inquieto. Você não consegue dormir. Não que você não confie em Deus, mas o mundo está tão esquisito, irmãos, que a gente fica inseguro. Fica ou não fica, irmãos? Todos nós ficamos. Quem é pai de menino pequeno que fica sonhando, olha, não vejo a hora desse moço sair, trabalhar e namorar e resolver a vida dele. Você vai ver que você vai sentir saudade quando o menino era pequeno e dependia de você. Deus quer que você saiba, e Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias, que só Ele pode nos guardar. Só Deus pode nos guardar, irmãos. Não tem ninguém, você pode andar com uma escolta armada, fortemente armada, mas só Deus pode te guardar. Só Deus pode guardar os seus filhos. Só Deus pode guardar a sua esposa. Só Deus pode guardar o seu marido. 2012 está sendo um ano místico e mítico para muita gente mundo afora. Estava vendo uma estatística que dizia que Chapada dos Veadeiros, Brasil, se eu não me engano, Goiás ou Goiânia, não tenho certeza, está recebendo uma avalanche de gente que está vindo da Europa, porque muitos dos europeus e também americanos acreditam que vai acontecer uma catástrofe e que o mundo vai encher d'água, e o Senhor já nos deu uma palavra sobre isso lá, quando o mundo foi destruído em dilúvio, mas tem muita gente aí achando que o mundo vai acabar, então estão indo lá para a Chapada dos Veadeiros. E existe aí alguns vídeos, não sei se vocês têm visto, chamado Verdade Oculta, que tem deixado muito crente bambo das pernas. O Senhor quer que o seu povo saiba que Ele é a nossa segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Sabe por quê? Vem a insegurança. A insegurança vem quando nós começamos a nos afastar do porto seguro que é Jesus. Se você se afasta um pouquinho do porto seguro que é Jesus, você afunda na fé como Pedro afundou quando o vento soprou o contrário. Deus quer que você saiba que Ele é a nossa segurança. Olha que Moisés, quando foi orar pelas 12 tribos e foi profetizar a bênção sobre as tribos, ele disse a respeito de Benjamim, em Deuteronômio 33:12. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e descansará nos seus braços. Você é amado do Senhor? Você é amada do Senhor? Então o Senhor protege você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser o quê? Atingido. E o Senhor ainda diz que tem uma promessa. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa. Deixa o pau quebrar aí fora, irmãos. Se você está em Jesus, se você tem estado com Jesus, mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua casa. O que Deus quer? Que eu saiba isso. Porque quando você sabe que Deus vai nos garantir essas coisas, o nosso culto a Ele muda. Quinta coisa que Deus quer, irmãos, que o seu povo saiba. E para você que ainda não é povo de Deus, para você que ainda não tem uma igreja, eu quero indicar, essa é uma excelente igreja. Fique nessa igreja. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez, Deus tem um chamado com você neste lugar.
Deus não chamou você para ficar aí perdido, vagando, não. Deus tem uma missão, Deus tem um ministério para você. E para você que já é membro da igreja, não está fazendo nada, Deus tem um chamado para você nesse lugar. A palavra de Deus diz que nem aquele, irmão, olha, que traz um copo de água fria, vai deixar de receber o seu galardão. O que você tem deixado passar em branco na sua vida? Você já viu que em passagem de ano a gente faz um monte de voto a Deus e voto a nós mesmos? Quanta coisa que você prometeu. Esse ano, 2012, tem muita gente com medo de 2012, mas esse ano de 2012 eu vou emagrecer. Esse ano de 2012 eu vou arrumar uma namorada. Eu vou arrumar um namorado. Você quer que a coisa dê certo a você? Você tem que estar em Jesus. Você tem que estar com Jesus. Uma coisa que tem sido muito séria na vida dos crentes, que por não estarem com Jesus têm ficado cansados. Não é só o cansaço que vem também a fraqueza espiritual. Vem a fraqueza. E um crente fraco é um problema sério. O crente fraco, ele deixou de estar com Jesus. E vou falar uma coisa para você. Você não poderá nunca ser cheio do Espírito Santo se você não estiver com Jesus. Você sabia disso? Assim como Jesus e o Pai são um, o Senhor Jesus e o Espírito Santo também é um. Sabe como eu posso estar com Jesus? Como você pode estar com Jesus? Examinando a palavra de Jesus. É o que o texto nos fala. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Vou fazer uma pergunta. Quantos têm lido a Bíblia pelo menos um versículo por dia? Levanta a mão. Quantos leem pelo menos? Quantos aqui leem pelo menos um capítulo por semana? Um capítulo por semana. Agora, quem tem coragem de dizer que não faz nenhuma coisa nem outra? Tenha coragem de fazer isso. Levante a mão também. Alguém? O Senhor quer abençoar você, irmão. Parabéns, ser corajoso. Tem muita gente que não faz. Examine as Escrituras. Sabe qual é o reino das trevas, irmãos? O reino das trevas tem levantado uma bandeira chamada entretenimento. Você sabia que um bom negócio, hoje para se colocar, é o negócio do entretenimento? É um negócio em que anestesia as pessoas das dores da vida. A gente mesmo, quando está assim, a vida muito pesada, crente, quando a vida está muito pesada, ele ganha um dinheirinho, o que ele faz? Ele vai para o shopping. Desestressar. Vou lá para o shopping, desestressar. Não é pecado ir para o shopping não, tá, irmãos? Pode ir para o shopping à vontade. Agora, Jesus não pode ser esquecido. A palavra salvação, irmãos, é uma coisa muito ampla. Porque quando se ouve a palavra salvação, você pensa salvação só da alma, só do espírito. Para alguns, salvação no corpo. Não é só isso. Sabe o que o Senhor veio? O que Jesus veio ao mundo? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso dá a entender que uma vez quando você é encontrado por Jesus e convida Jesus para entrar na sua vida, então você deve ser considerado alguém que não está mais perdido. Mas veja uma coisa, se você deixar de olhar para Jesus como seu mestre, como seu Senhor, como seu Salvador, você vai começar a se afastar dele. E a palavra de Deus diz que quando nós nos afastamos de Jesus, nós negamos Jesus. Negamos Jesus com as nossas atitudes. Negamos Jesus com as nossas palavras. Negamos Jesus em coisas simples. A palavra de Deus diz que quando Pedro
deixou de olhar para Jesus e prestou atenção na força das ondas e do vento, ele começou a naufragar. Por isso que a quinta coisa que Deus quer que você saiba, Ele quer fortalecer você. Deus quer fortalecer você. Ai de nós, os pastores, se não estivermos diariamente com Jesus. Os ventos nas nossas vidas são diferentes dos ventos que vêm na vida das ovelhas, irmãos. Irmãos, nós temos tido um chamado à oração na nossa igreja. Nós temos hoje 5 equipes que oram diariamente no templo. Toda a conquista da igreja, que são muito difíceis, todas elas, tem sido só por causa da oração. Mas sabe quem vai estar na oração? É a minoria, não é a maioria. O que a igreja tem conquistado, infelizmente, não é resultado do trabalho da maioria. Eu não estou aqui como um acusador. Estou aqui como um mensageiro. Mas Deus quer que você se desperte para você ser incluso no grupo da minoria. Porque também não é maioria que vai para o céu, é minoria que vai para o céu. A maioria vai para o inferno, irmãos. Se tem uma coisa que vai ter muito no inferno é pastor. Cada um pastorzão, cada um presbítero, cada um diácono. Haverá um lugar especial para pastores, presbíteros e diáconos no inferno. Quem são esses? São aqueles que resolveram andar segundo o próprio coração e não segundo a palavra de Jesus. Você está fraco? O Senhor quer que você saiba que Ele fortalece você. Você se lembra lá de Moisés? Quando o povo começou a perder a guerra e as mãos de Moisés pesaram. E a palavra de Deus diz, os 2 homens, Ur e Arão, seguraram os braços deles, de Moisés, colocaram uma pedra debaixo de Moisés, e até o final do dia, as mãos de Moisés estiveram sobre o povo, e Israel venceu. Porque Moisés teve quem trouxe descanso para os seus braços. Hoje eu não tenho um Moisés na vida, nem você, mas nos basta o Senhor. Nos basta o Senhor. O Senhor quer que o seu povo saiba que Ele quer sustentar você. Você quer ver uma coisa? Está todos aqui, olha, confortavelmente assentados. Um lugar gostoso, um som agradável de se ouvir, um lugar climatizado. E você confia que a cadeira em que você está sentado, ela será suficiente para suportar o seu peso. Todos aqui confiam. E há 2 anos e poucos atrás, eu confiei tanto que eu fui na igreja de um colega pregar. Eu fiquei até constrangido. Estava o Rodolfo ali do lado, o Rodolfo estava do meu lado, havia um outro diácono do outro. A minha secretária naquele dia tinha ido, porque ela morava perto dessa igreja que me convidou. E o louvor está lá, e o pastor, agora vamos sentar. Eu sentei, e o pastor foi dar uma palavra, uma introdução, e eu gostei daquela palavra. Só que eu confiei demais, eu esqueci que estava acima do peso, e daqui a pouco deu um estouro. Pá! Essa cadeira, irmão, quebrou de plástico. Eu não sabia se ria ou se chorava, porque foi um corre-corre dentro da igreja, a igreja foi despertada. E toda vez, irmãos, que eu voltei lá depois disso, 2 vezes para pregar, imagina como o pastor me apresentava. Meu amigo, diz assim, os irmãos não precisam apresentar, mas o pastor Moisés, ele gosta de quebrar cadeira. Sabe por quê? Você confia em sentar na cadeira. É assim que você tem confiado em Jesus? É assim que você tem confiado em Jesus? O que tem dado errado na sua vida é resultado da sua confiança em Jesus ou confiança em quem? Deus quer que você saiba que Ele quer te dar descanso e Ele quer sustentar você. Isaías disse
capítulo 41, no versículo 10. Não temas, pois eu sou contigo. Vamos, se você sabe de cor, vamos falar juntos? Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Olha, quando faltar força, quando você dizer, hoje Deus não vai me usar porque eu estou fraco, Ele vem e olha, sustenta você, levanta você. Então confie em Jesus, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Em quem que você tem confiado? Quem que você tem buscado? A última coisa, Deus quer, dentre tantas coisas que Ele quer que o ser humano saiba. Isaías 46, o versículo 4 diz que Ele quer que você saiba que Ele cuidará de você até a sua velhice. Até quando os seus cabelos branquearem e não houver mais nenhuma força em você. Olha o que diz a palavra. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs, ou seja, os cabelos brancos, eu vos carregarei. Eu vos fiz e eu vos levarei, diz o Senhor. Olha o que o salmista disse, capítulo 92, 13 e 14 de Salmos. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Deus quer que você saiba que Ele pode fazer isso em você. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Você sente o desejo de receber uma oração, quiser vir à frente, quero orar com você. Mesmo que você seja membro da igreja, quero convidar o pastor Eduardo, que está aqui. Você quer receber uma oração, vem à frente. Não fique preocupado se o irmão do lado vai achar que você está fraco. Fique preocupado do que Deus pensa a seu respeito. Você se preocupar com o que o outro vai achar, você perde a bênção. Tão bom saber o que Deus quer para nós, irmãos. Tão bom saber, irmãos. Você tem tido uma dificuldade, coloca isso agora no altar do Senhor. O Senhor diz, não quereis vir a mim para terdes vida. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós vamos ao Senhor agora em oração para louvar o teu nome por esta palavra.